E se eu te dissesse que existe um jogo onde você pode ficar bilionário, mas também pode morrer tentando? Se você nunca ouviu falar de Round 6, primeiro, onde você estava em 2021? E segundo, relaxa, porque hoje eu vou te explicar tudo o que acontece na primeira temporada dessa série insana. E se prepara, porque eu vou te contar detalhe por detalhe. E pode ser que você descubra coisas que nem perceba assistindo. Então, já deixa o like e vem comigo. Nosso protagonista é Ji-hoon, um cara que perdeu tudo na vida. Dinheiro, dignidade e até respeito da própria mãe. O cara aposta até as cuecas e, obviamente, sempre perde. Mesmo estando no fracasso, ele não desiste das apostas. Esse aí persiste no erro, hein? Ele deve um monte de agiotas e tentou roubar a própria mãe. No jantar com sua filha, um jantar de aniversário que a mãe dele teve que lembrar ele, mas enfim. Ele e ela ficam surpresos com o presente que ele mesmo deu e não sabia o que era. Esse aí se importa com a filha, hein? Era um isqueiro em forma de arma. Ele volta pra casa sem saber onde colocar a cara. No outro dia, ele chega no metrô e encontra um homem de terno que chama ele e fala: "Ei, bora jogar um joguinho?" Uma dica bem importante. Se um desconhecido te chamar para um jogo que promete dinheiro fácil, desconfie. Mas Ji-hoon não tem nada a perder mesmo, então ele aceita. Um dia ele só apanha e ganha uns trocados no cara de terno. No final, o homem de terno entrega o cartão e fala: "Quer ganhar dinheiro de verdade? Liga para esse número." Ji-hoon liga, aí ele é sequestrado e levado para um lugar isolado onde tem mais 455 falidos igual a ele. Agora, todo mundo tá lá, vestindo um macacãozinho verde com o seu número no macacão e sendo vigiado por uns mascarados que parecem segurança de balada. E o Ji-hoon acorda no BBB? Não, ele acorda no Projac. Mas, brincadeira à parte, ele encontra com um velho amigo, Sang-woo, um amigo de infância, que nem deveria estar lá, né, porque ele faz faculdade e tal, era pra ser um homem bem sucedido, mas que se encontra lá, cheio de dívidas. Bom, e falando em velho, ele conhece o Yunam, que tem um tumor no cérebro, e também encontra com a Sae-byeok, que no passado roubou Ji-hoon para ajudar a família dela. Mas também vale a pena mencionar o Abdul, um paquistanês muito legal com cara de coitado. O líder, um cara todo preto, muito misterioso, explica que serão 6 jogos infantis durante 6 dias e quem ganhar leva o dinheiro todo. Conforme os participantes são eliminados, o dinheiro aumenta. Eles aproveitam para falar as regras do jogo, que não podem ir embora a não ser se fizerem uma votação e a maioria quiser sair. Mas assim, quem que vai querer ir embora nesse ponto, né? A esse ponto do campeonato? Bom, aí sim, se eles fizerem a votação e a maioria quiser sair, eles vão poder ir embora do projeto. Mas, por enquanto, não tem motivos para eles desistir, né? Então, a gente vai pro primeiro jogo, que é batatinha frita 1, 2, 3. Parece bem inofensivo, não é? Só que não. Basicamente, tem uma boneca com uma cabeça gigante que fica cantando. E você só pode passar quando ela estiver de costas cantando. Se você se mexer quando não pode, toma bala. Depois da primeira morte, todos entram em desespero. E o Ji-hoon quase morre, mas passa com a ajuda do velhinho Yunam, que passou de boa. Muito de boa. Bom, parece até que ele já jogou isso antes. Dos 456, restam apenas 201 participantes. E nesse momento, o Sang-woo percebe que essa brincadeira é muito perigosa e consegue, convencer o pessoal a fazer uma votação ali para eles encerrar o jogo. E aí todo mundo vota, e votam para ficar, e votam para sair, né? Porque a gente tem opiniões divididas. Mas aí o velhinho Yunam que dá seu último voto. E assim é decidido que é o fim do jogo. Todos voltam às suas vidas normais e o Ji-hoon decide denunciar esse jogo para a polícia. Mas ninguém leva ele a sério, exceto o detetive Jung-ho, que tem um irmão desaparecido. Ele vê o cartãozinho sobre a mesa e percebe que o irmão dele tinha um parecido. Aí ele começa a investigar esse caso todo. Enquanto isso, o Ji-hoon, ele descobre que sua mãe tá doente e seu amigo traíram, o Sang-woo, tá mais falido que ele. E em vez de trabalhar, não, eles não trabalham, porque eles são vagabundos. Aí o Ji-hoon vai na casa da ex-esposa dele e pede dinheiro. E o atual decide que vai dar. Mas se ele sumir, da vida delas, da filha e da ex-esposa dele, né? Então é muita coisa para um homem só. Ele fica ofendido e bate no homem e causa um bololô todo. Então ele decide sair. Nisso que ele sai, ele encontra o velhinho simpático Yunam, que só queria emoção na vida antes de virar por ele. Então os dois começam a conversar e reclamar da vida. Quando o Ji-hoon chega em casa, tem outro cartãozinho e decide voltar pro BBB. Então bora voltar pro jogo. Quando eles estão levando os falidos pro Projac, o detetive Jung-ho vai atrás e consegue se infiltrar. Quando eles voltam, eles vão pro segundo
segundo jogo, que é colmeia de açúcar. Basicamente, eles precisam cortar formas de biscoito de açúcar sem quebrar. Fácil? Só que não. Ji-hoon pega o formato de guarda-chuva, o mais difícil, claro, né? Porque ele é protagonista e ele tem que sofrer. Mas enquanto isso, Sang-woo sabia, tá? Ele que sabia do jogo, né? Ele sabia informações do jogo, mas ele não avisa ninguém e ele escolhe o formato mais fácil. Deok-soo e a galera, alguns só, né? Os mais trapaceiros, eles vão ali aquecendo a agulha e trapaceando. Enquanto isso, Ji-hoon tá no puro desespero. Ele começa a lamber o biscoito igual um cachorro lambendo um prato. Mas funciona, tá? E um cara que não aceita a morte faz um guarda de refém. E ele se mata. E o guarda é morto pelo líder que pipoca a cabeça dele. Por ter mostrado o rosto, tá? É uma regra que não pode. Bom, e o resumo do jogo é o quê? Quem quebrou o biscoito virou presunto. E quem sobreviveu tá pronto pra sofrer mais ainda. Agora também mostra os VIPs, que são caras podres de ricos que apostam nos jogadores. Enquanto isso, os jogadores vão comer ovo e guaraná. E nisso a gente começa a ver uns problemas que vão acontecendo. O Deok-soo faz meio que uma gangue e sai batendo no povo. E agora o reality entra no modo sobrevivência real. Porque durante a noite o líder coloca as camas para cair, para eles não ficarem confortáveis, tá? E assim vai gerando briga. A galera percebe que matar os outros à noite também é permitido. E decide transformar o dormitório numa edição sangrenta do Big Brother. É, gente, dando voadora, facada e boas noites eternas. Bom, ali o paizão da bondade protege Ji-hoon. Enquanto isso, o vilão insuportável Deok-soo, ele age como o dono da facção falida, porque ele começa a atacar o terror. E Yuna, o vovô, implora pra pararem. E magicamente os guardas interrompem pela carnificina. É muito suspeito, né? Mas enfim. Se não bastassem os jogos, agora os jogadores precisam dormir de olhos abertos para não acordarem mortos. Enquanto isso, o detetive Jun-ho está infiltrado e descobre que eles fazem venda de órgãos dos jogadores. Byung-ji, que é um participante, ele é médico e ele ajuda os guardas ali em troca de informações, né? Assim ele consegue informações para os próximos jogos. Assim os guardas, eles conseguem ganhar um extra e ele acaba descobrindo que o próximo jogo é o cabo de guerra. Porém, o líder não sabe dessa formação, disso tudo ainda. Bom, o terceiro jogo a gente acaba descobrindo que é o cabo de guerra. Ji-hoon e sua equipe parecem condenados, porque são só uns fracos contra um time de gigantes. Enquanto isso, Deok-soo, esperto, faz uma equipe só de homens fortes e não escolhe a mulherzinha dele. Assim ela acaba no time do Ji-hoon. Então todo mundo vai, até que chega a hora dos coitados irem. Porém, a gente é surpreendido pelo vovô Yuna, que já viveu de tudo na vida, e ensina uma estratégia de 1900 e bolinha. E depois de um sufoco, mas um sufoco mesmo, eles conseguem ganhar esse jogo. Bom, e vocês devem estar se perguntando o que acontece com os perdedores. Eles caem em cima de uma plataforma. Enfim, eu nem preciso falar o que acontece, né? Aí eles voltam e encontram a equipe do Deok-soo, que jurava que eles iam de arrasta. Mas, enquanto isso, o detetive Jun-ho vai entrando nos lugares e se infiltrando e tirando foto de tudo. Pelo visto, a bateria do celular dele é infinita, né? Mas, enfim. Aí ele se disfarça de guarda e daí ele vai no local lá dos médicos e tal, né? Disfarçado. E eles veem que tiram um rim do cara lá. E daí ele fica feliz, porque assim, o rim não pode ser do irmão dele, porque ele já recebeu o rim do irmão. Ou seja, o irmão dele ainda pode estar vivo. Bom, acaba que no meio dessa confusão toda, o detetive precisa dar um fim em um guarda. E isso acaba chamando muita atenção do líder, que percebe que tá rolando alguma coisa ali dentro. E inclusive ele tira a vida do Bong-joon, e assim o líder fica atento porque tem alguma coisa acontecendo no BBB. E isso mostra que tem muita gente corrupta por trás disso. Agora é a rodada seguinte, e pedem para fazer duplas. Acaba que o Ji-hoon fica com o Yuna, porque ninguém queria ficar com ele. Já a Min-ho fica sozinha e é levada pelos guardas. De novo, Deok-soo não escolhe ela. Ele se prepara e separa várias duplas com caras fortes. Mas o que eles não imaginaram é que essas duplas não iriam jogar contra as outras duplas, e sim contra eles mesmos. Porque o próximo jogo é bolinha de gude, e não tem regras. Eles que decidem como vão fazer pra passar, porque o final só ganha quem tiver 20 bolinhas de gude. E essa rodada é a mais triste. Aqui, Round 6 decide destruir nossa alma. Abdu, o cara mais honesto e puro, ele é enganado por Sang-woo e é eliminado. Ji-hoon joga com o vovô Yuna, que aparentemente tá perdendo porque tá com Alzheimer. Então Ji-hoon se aproveita e tenta trapacear. Mas no final, Yuna explica que ele só tava fingindo e que sabia de tudo. Assim, ele entrega sua última bolinha pra Ji-hoon, e então o velhinho morre. Porém, ele morre fora de tela. Muito estranho, né? Bom, enquanto isso, a Sae-byeok e uma amiga conversam sobre a vida. Fazem amizade, compartilham sonhos, e o que acontece? A amiga dela se decide se sacrificar. Então, a amiga dela morre. Acontece muitos choros, muita emoção. Então, quando eles voltam,
voltam, eles veem a Mini-Wolf. E assim, ela não morreu. Ela tava lá. Enquanto todo mundo tava no choro, caiu no choro, aconteceu muitas coisas. Ela se deu bem demais. Depois dessas emoções, a gente vai pro próximo jogo, que é Ponte de Vidro. Basicamente, tem dois tipos de vidro, o normal e o temperado. Você tem que ter a sorte de pisar no vidro certo. Porém, antes de começar o jogo, o pessoal escolheu uns coletes com números, que é a ordem que cada um iria jogar. Mas ninguém segue muito essa regra. Eles deixaram as pessoas irem primeiro até cair. Porém, tem o Doksu, que decide que só vai passar se alguém passar na frente dele, porque ele não quer comprometer a vida dele. Convenhamos, todo mundo sentiu muito ódio nessa cena, né? Mas enquanto isso, descobrimos que tudo isso é patrocinado por milionários entediados que estão assistindo como se fosse um joguinho de videogame. Então a gente volta lá pro Doksu e ele decide que não vai passar de jeito nenhum. Então a Mini-Wolf, ela decide se jogar com ele porque ela tinha prometido que ia matar ele. Assim, aos poucos os jogadores vão caindo e no finalzinho Sanhu empurra um outro jogador para se dar bem e conseguir completar aquela missão. E assim, quem fica vivo é Sanhu, Jihu e a Saibyoki, que tá ferida porque acabou se machucando com um vidro. Enquanto isso, o policial tá se infiltrando com os VIPs. Ele sai de lá cheio de informações no celular, porém tá sem sinal. Ele tenta buscar sinal, só que é tarde demais. O líder acaba encontrando ele e encurralando ele, e os guardas apontando a arma pra ele. Então o líder tira a máscara e revela que na verdade ele é o irmão do Junho. E como é que o Junho fica? Ele fica muito assustado e em choque. Então o líder atira no ombro dele e ele cai na água. Morreu? Não sabemos. Agora a gente vai voltar pros falidos que estão comendo porque depois de sofrer muito, eles merecem. Só que Ji-Hoon percebe que a Saibyoki não tá bem e dá um jeito de conversar com ela pra eles darem um jeito de dividirem o prêmio. Só que Sang-hoon fica muito incomodado porque ele só quer o prêmio pra ele. E na conversa do Ji-Hoon com a Saibyoki, ela conta que ela tem um irmãozinho e que só queria cuidar dele. Então Ji-Hoon promete pra ela que se ele vencer, ele vai ajudar essa criança. Depois desse papo todo, eles decidem descansar. E Sang-hoon não perde tempo e ele acaba com o resto da vida da Saibyoki. Ji-Hoon fica arrasado, mas aí eles partem para a última rodada. Agora é o jogo da Lula. É um jogo de ataque e defesa. A briga é feia e Ji-Hoon até pede para Sang-hoon que eles desistam daquilo para ninguém morrer. Mas não adianta, Sang-hoon se mata e o Ji-Hoon vence. Ele sai de lá podre de rico. Só que a mãe dele faleceu por conta da diabetes. Ele fica arrasado. Então uma mulher passa vendendo flores. Ele encontra um cartãozinho igual aquele do início dos jogos e ele vai até o endereço. E sabe o que ele encontra? Nada mais, nada menos que o Inan. O vovô fofinho, que todo mundo chorou quando morreu. Na verdade, ele era um bilionário e ele criou essa desgraça toda só porque estava entediado. Ele fala que tem um mendigo na rua e que se alguém parasse para ajudar o mendigo, ele iria falar tudo, mas se ninguém parasse para ajudar o mendigo, ele não ia falar nada. Ajudaram o mendigo e o velhinho morreu. E agora ele morre de verdade, tá? E o Ji-Hoon, depois disso tudo, dá uma repaginada no visual, ajuda a mãe do Sang-hoon e ajuda o irmão da Saibyoki. Ele também decide que vai visitar a filha. Mas quando ele chega no aeroporto, ele vê um cara jogando Tekken com outro homem de terno. Que coincidência, né? É igual aquele no início, isso mesmo. E ele percebe que isso não acabou ainda. Aí ele pega o cartãozinho e liga pro número e fala que vai atrás e que quer acabar com isso. Então ele desiste de ver a filha dele e decide ir atrás de pistas desse jogo. Bom, então acaba por aqui. E se você curtiu esse resumo maluco, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que precisam ver esse vídeo. Deixem muitos likes pro resumo da segunda temporada.